Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesse ano de 2022, estamos estudando na minha igreja um livro chamado O Custo do Discipulado, de John Madeira, se eu não me engano o nome dele. Estamos estudando esse livro nos pequenos grupos de PGs. E eu estive pensando, o que é que eu posso trazer, né, de ideias novas pros vídeos no canal. Falei, eu vou trazer alguns estudos sobre esse livro. E eu queria saber de vocês se vocês acham legal essa ideia, se vocês curtiram o vídeo, depois vocês comentam aí, e trazer um pouquinho mais essa perspectiva para vocês, tá? Bom, O Custo de Discipulado é um livro que fala basicamente sobre realmente o custo do discipulado, né? E o que é discipulado? O que é ser um discípulo? É realmente, quando a gente fala em discípulo, um discípulo de Jesus. Quando a gente fala em ser discípulo de Jesus, é realmente imitar a Jesus, é realmente seguir a Jesus com compromisso e com consciência, né, de propósito do que é o Evangelho de Jesus, do que Jesus ele nos trouxe para que a gente pudesse fazer e para que a gente pudesse repassar essa mensagem para outras pessoas. Bom, e basicamente nessa primeira parte do livro ele vai trazendo aí algumas perspectivas, né, sobre o custo do discipulado, que o discipulado ele tem um custo e que muitas vezes ele tem um preço muito caro, né, assim, no sentido de renúncia, no sentido de que a gente vai precisar abdicar de algumas coisas, que a gente vai precisar às vezes sofrer por algum motivo, né, só pelo simples fato de seguir a Jesus. Então, o discipulado tem um custo, né, e faz jus ao nome do livro. Então, a gente entendendo o que é o discipulado, enfim, eu vou adiantar um pouquinho essa primeira parte do livro e vou já pro estudo, né, que a gente fez no estudo anterior. Já contextualizei vocês um pouquinho dessa primeira parte e aí eu vou dar prosseguimento. Então, vou começar aqui do discipulado e anonimato, que é uma parte do livro em que ele vai falar sobre essa questão mesmo do discipulado, né? E aqui ele vai trazer o textinho de Lucas 14, 25 e 26. Quando a gente vai ler lá em Lucas, eu não vou ler agora, mas vocês podem pegar a sua Bíblia e vocês vão ver que lá falava assim: uma grande multidão seguia a Jesus. E é isso que eu quero que vocês se atentem, né? A uma grande multidão seguia a Jesus. E eu vou falar já sobre isso. E aí no livro ele vai falar também, né, que o ato de seguir a Jesus, ele pressupõe 3 demandas. Um certo tipo de amor, que é amar mais a Ele, a Cristo, que a familiares e amigos. Um certo tipo de sofrimento, que é tomar a sua cruz, e um certo tipo de desapego, que é renunciar a tudo quanto possui. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre um certo tipo de amor, mas por agora vamos nos ater ao geral, tá? No livro, o autor ele vai trazer que os grupos que seguiam a Jesus foram classificados em 3. As multidões, que eram aqueles no sentido físico, ou seja, tinham muitas pessoas seguindo a Jesus, né? Eram pessoas físicas mesmo seguindo a ele. Tinham os discípulos, né? Que eram aqueles que seguiam a Jesus no sentido físico e também espiritual, ou seja, eles tinham um compromisso com Jesus, com a palavra que Jesus trazia. E tinham os 12, que eram aqueles amigos íntimos de Jesus, que eram aqueles que eram próximos de Jesus realmente, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses você tem sido? Aquele que só segue a Jesus, que tá ali para ver o que é que tá acontecendo, como é, o que é que Jesus tem para trazer? É uma cara legal, um cara maneiro. Ou você é um dos discípulos realmente que caminhavam com Jesus tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, de ter um compromisso. Ou você tem ainda sido mais do que um discípulo, você tem sido um discípulo íntimo, né, como aqueles 12, que seguia Jesus e tinha intimidade com Jesus. Hoje qualquer pessoa pode ter intimidade com Jesus, né? Não é só os 12, não eram só aqueles 12 que tinham, qualquer pessoa pode ter. E intimidade com Jesus se constrói com relacionamento, né? Construindo um relacionamento, conversando, lendo a Bíblia, seguindo o que Jesus quer, né? Tendo amor por Ele, acima de tudo. Então, qual desses você tem sido? Na grande multidão de Jesus existiam pessoas que eram íntimas, que eram comprometidas, e também existiam aquelas que eram apenas só curiosas, né? Então, Jesus ele tinha muitos seguidores, mas será que todos eram seus discípulos? Não eram. Todos eram seguidores, seguiam ali, tinha uma grande multidão que estava ali, mas quem é esse Jesus? O que é que ele está fazendo? Quero ver o próximo milagre que ele vai fazer, né? Ele já fez um, ouvi falar, quero ver qual é o próximo que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer aqui,
né? Então existiam aquelas pessoas que eram só apenas curiosas, que estavam ali só pra ver qual era a próxima coisa que Jesus ia fazer, né? Mas Jesus também tinha interesse nessas pessoas. Jesus tinha interesse nessas pessoas, porque ele queria também chegar a essas pessoas, né? Que eram apenas só curiosas. Ele tinha interesse por elas, ele não deixava de amar, ele não deixava pra lá. Ele tinha interesse nessas pessoas também. E uma analogia que a gente faz com essa questão da multidão que segue a Jesus só trazendo pro dia de hoje. No Instagram você deve ter, sei lá, 1000 seguidores, 500 seguidores, 300 seguidores. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Todas essas pessoas são suas amigas íntimas? São aquelas pessoas mesmo que estão ali com você, que têm compromisso com você, que conversa todo dia, enfim. Provavelmente você vai dizer que não, né? Então, realmente, às vezes você tem uma multidão de seguidores, você tem muitos seguidores, mas nem metade, às vezes, você conversa todo dia, você tem intimidade, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão ali só pra ver sua vida, só pra saber o que você tá fazendo, qual é o seu próximo passo. Mas elas não têm intimidade com você, ela não tem compromisso com você, né? No sentido de caminhar com você, de conversar com você todos os dias, enfim. Então, assim era também com Jesus. Existiam aquelas pessoas que tinham intimidade, existiam aquelas que não tinham. Então, só pra gente fechar mesmo, né? Essa questão do discipulado, né? Às vezes estar no anonimato, às vezes estar só na grande multidão é confortável, né? Porque você tá ali só ouvindo, observando, mas você às vezes não tem compromisso, você às vezes não tem... Algumas pessoas que estão nessa multidão, elas não têm consciência do evangelho, elas não têm consciência do discipulado e não estão preparadas para o custo desse discipulado, né? Para o preço que precisa às vezes ser pago. E para muitas pessoas o preço é às vezes até ser perseguido, às vezes é muitas outras coisas em muitos países por aí, inclusive, né? Então, uma coisa que eu queria te perguntar você, como seguidor de Jesus, ou se você ainda não é seguidor de Jesus, né, mas quer ser um seguidor de Jesus, o que é que você precisa fazer para sair dessa multidão e se tornar um discípulo? O que é que você precisa fazer, né? Será que em algum momento nós estamos mais na multidão do que estamos sendo realmente íntimos de Jesus? Então essa também é uma pergunta que eu queria, uma reflexão que eu queria deixar com vocês. Porque nós podemos ter intimidade hoje com Jesus, mas amanhã a gente só se torna um espectador, né? E às vezes a gente precisa também ter esse cuidado, da gente não sair da intimidade e voltar para a multidão, né? Mas a gente sair da multidão e voltar para a intimidade o tempo todo, tá bom? Eu queria trazer essa palavra para vocês, esse estudo. Espero que vocês sejam abençoados também, assim como eu fui. Beijo, Deus abençoe!